Fala pessoal, voltando aqui em definitivo, são 3 horas em ponto, dia 2 de agosto de 2012. Voltando aqui para começar o nosso treinamento trader gráfico. Hoje para falar dos estudos personalizados. Vou colocar aqui na tela. Qualquer dúvida que vocês tenham para tirar sobre esse assunto, por favor enviem para o Twitter no @tradergráfico ou para o e-mail suporte@tradergrafico.com.br. Previsão de duração desse treinamento é de aproximadamente 1 hora, tá? Dependendo aí da interação de vocês. Se não tiver muita interação, pode ser que ele acabe antes. Se tiver bastante interação, pode ser que ele prolongue um pouquinho mais. Antes de mais nada, vou lembrar a todos que na próxima, não nessa semana, mas na outra semana, dia 15 e 16, como está sendo mostrado aqui, vai ter o curso do robográfico, tá? São 2 dias inteiros durante o pregão aqui em São Paulo, numa sala com computador por aluno, onde eu, pessoalmente, vou explicar para vocês como faz a operação do robográfico, obviamente ligando alguns robôs que eu já tenho aqui as configurações prontas, né? Principalmente o Super Index, o Super Viramão, o Super Day Trade para opções, certo? E vamos ver também aquelas estratégias que as pessoas durante o curso têm dúvidas de ligar para fazer a ativação do robô, tá? Junto com o curso vocês levam aí 30 dias do Trader Gráfico Pro com BMF, né, o robô gráfico. Então vocês podem operar aí durante 30 dias incluso no valor do curso. O curso também possui todas as refeições inclusas e tem um joystick de presente para vocês, para quem for fazer o curso lá no dia. Pode se inscrever aqui pelo próprio site do Tradernauta, então lá tradernauta.com.br. É isso que vocês estão vendo aqui na tela. Tem esse banner aqui do curso, logo no começo do site, na abertura do site. É só clicar aqui nesse banner que vocês são direcionados para a página do curso. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui do robográfico. Eu acho que tem um Twitter aqui já para mim. Deixa eu ver, o Augusto. Gostaria apenas de sugerir um curso intensivo de índice futuro, técnicas, super sinais aplicados, estratégia. Augusto, esse curso eu dei no final do ano passado 2 vezes. No segundo semestre do ano passado eu dei 2 vezes esse curso. É provável que eu faça mais uma vez esse curso em setembro agora. Tá? Então agora em setembro, é bem provável que no meio de setembro eu faça mais uma vez esse curso aqui dos índices futuros, que foi um curso que eu fiz já 2 vezes no segundo semestre do ano passado. Foi um curso que teve bastante aceitação, o pessoal gostou bastante, já que nem tinha o Super Index ainda naquela época, mas eu pretendo mesmo reavivá-lo. Deixa eu ver se tem algum e-mail aqui antes de começarmos. Não, então por enquanto é só isso. Então, o que são estudos personalizados e como é que a gente vai personalizar nossas estratégias? Primeira coisa, deixa eu tirar esse triângulo de dentro do gráfico aqui, quer dizer, o ombro, cabeça, ombro dentro do gráfico aqui, para a gente ver só o gráfico. Tá? A primeira coisa, existem estratégias que todos costumam usar, como por exemplo, cruzamento de médias móveis. Tá? Então é bem comum uma pessoa vir aqui, cruzamento de média móvel. Vou colocar uma média móvel simples de 21 períodos. E vou colocar uma outra média móvel simples aqui, a 2, de 10 períodos, por exemplo. Então eu tenho aqui uma média mais curta, de 10, tá aqui, e tem a de 21 também, que é a azul, que é a mais longa. Né? Quais são os sinais que a gente tem desses cruzamentos? A vermelha cruza a azul para baixo, né? A menor cruza a maior para baixo, a gente tem venda. Né? Então a média menor é sempre a que está dando o sinal para a gente. Então quando a menor cruza para baixo tem venda, quando a menor cruza para cima tem compra. Tá? Aqui embaixo tem um outro estudo que não tem nada a ver, deixa eu até remover ele aqui da sinalização. Ok. Tá? Então você vai ter, quando a vermelha cruza azul para cima, aqui você tem um sinal de compra, quando ela cruza para baixo tem um sinal de venda. Isso é o básico. Tá? Como que você vai fazer para programar isso dentro do Trader Gráfico e melhor, colocar alguns filtros e algumas personalizações em cima dessa programação? Então, a gente vem aqui no menu Estudos, a gente tem uma parte aqui chamada Estudos Personalizados. Tá? Dentro do estudo personalizado estão todos os estudos que você pode alterar
que já estão programados, ou estudos que você pode criar, que ficam aqui na pasta pessoais, que são os seus estudos. Tá? Então, essas pastas aqui de cima, ó, tradicionais, deixa eu aumentar um pouco aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Estudos tradicionais, que tem bastante estudo aqui, essa lista continua lá para baixo, está cortando na tela, mas continua. Bollinger Envelopes, né, que tem bastante estudo pronto aqui dentro. Tradicionais índice de força relativa, ó, todos esses daqui são índice de força relativa. Modificado, stop lucro, marca máxima, marca mínima, o índice de força relativa IFR2 lá do Leandro Stormer, IFR Wilder, estocástico, Cutler, com média móvel embutida, exponencial, com média móvel simples. Tradicionais otimizados normalmente são aqueles que ou algum cliente sugeriu que é baseado num estudo tradicional, mas que tem alguma regra adicional, tá? Então, ou alguma coisa que eu criei mesmo que ficou mais legal do que o original, que eu coloquei aqui no otimizado. Então tem bastante coisa aqui dentro também. Estudos de volume, obviamente usam os dados de volume como número de negócios, volume em quantidade de papel, volume financeiro, né? Para fazer os cálculos. Esse outros tem tantos estudos que podem ser pessoais seus que você compartilhou com você mesmo, eu explico isso na tela de estudo personalizado, como podem ser estudos que não se encaixam nas outras categorias, tá? Por exemplo, acumulação de preço foi um estudo que eu criei que nem tem um desempenho muito grande e nem cabe em alguma categoria tradicional, porque é uma coisa que saiu da minha cabeça, então ele entrou aqui no estudo outros. Agulhada estatística seria uma mistura da acumulação estatística que eu criei com as agulhadas lá do Didi. Também tem um estudo com uma utilização bem limitada, ele não entra como um otimizado, então ele caiu aqui na categoria outros. E assim vai indo, né? Tem que esse desvio padrão nada mais é do que um desvio, a banda de Bollinger mesmo, só que sem regra nenhuma. Tá? Fugas de conjecção extradentro, tem bastante coisa aqui dentro. E os estudos pessoais, aqui vocês estão vendo que tem uma lista gigantesca de estudos, tudo isso aqui é meu que eu coloquei dentro do meu trader gráfico, tá? Então, inclusive esses estudos estão só nesse computador aqui que eu estou usando. Eles nem estão em outro computador, porque se tivesse em outro computador também apareceria na categoria outros. Então vocês vão vir aqui no editar estudos ou tecla F8. Vai abrir essa telinha aqui de estudos personalizados. Vou deixar essa telinha aqui para vocês verem a cotação no fundo. Então, quando a gente quer fazer um estudo tipo cruzamento de médias móveis, esse que eu falei para vocês, a gente vai procurar aqui alguma coisa que já exista. Tá? Então tem bastante coisa aqui dentro. Ó. Isso aqui são todos os estudos que já estão lá naquelas listas que vocês acabaram de ver. Tá? Aqui está tudo misturado, não está separado por categoria, está só pelos nomes. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui cruzamento, ó, CRU, já apareceu, cruzamento de médias móveis exponenciais e cruzamento de média simples. Então, o cruzamento de média simples é um estudo que já está programado. Como que ele está programado? Linha 1, média móvel simples de 10 períodos do fechamento, certo? Linha 2, clica aqui no editar, média móvel simples de 21 períodos do fechamento. É um estudo que é traçado aqui no gráfico principal. E as suas regras de operação são, quando a linha 1 for maior do que a linha 2, compra. Né? E quando a linha 1 for menor do que a linha 2, venda. Tá? Então a linha 1 é a de 10 e a linha 2 é a de 21. Tá? No caso aqui, a linha de 10 ó, é verde e a linha de 21 é azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar essas duas linhas que eu coloquei aqui, porque se eu tentar fazer uma regra operacional com elas, eu vou vir aqui no menu Estratégias e Robô, ó, aplicar estratégia. Eu não tenho nenhuma indicação de média móvel para escolher aqui dentro. Certo? Por que eu não tenho indicação de média móvel para escolher? Porque eu liguei umas médias simples, que não tem ligação nenhuma com o estudo personalizado. Então eu vou vir aqui, vou desligar essas duas médias de 10 e de 21 que eu coloquei na mão. Vou entrar aqui, vou procurar aqui, ó, cruzamento, aqui nesse Googlezinho interno que a gente tem, é o cruzamento de médias móveis simples. Essa que eu estou vendo aqui na tela. Tá? Então esse cruzamento de médias móveis simples aqui, vou dar um duplo clique, ele vai me pedir as variáveis, então a média curta 10 eu vou confirmar, média longa 21 vou confirmar também. Pronto. Traçou exatamente a mesma coisa que a gente estava vendo, só que em vez de vermelho está verde aqui, tá? Porque aqui no personalizado a cor está verde. Se eu mudar aqui dentro para vermelho, deu um OK, eu vou gravar.
Sim. Mudou a cor para vermelho aqui do estudo. Essas modificações que eu estou fazendo nos estudos que já existem, elas são perdidas quando você abre o trader gráfico de novo. Então, se você quer gravar isso daqui em definitivo, você vai vir aqui no botão gravar. Ó, você vai clicar aqui no gravar e vai mudar o nome. Tá? Então, vou colocar aqui cruzamentos de média simples, treinamento. Vou colocar o nome que eu quero aqui para mim. Pronto, ó, treinamento, que é com a linha vermelha. Então, quando eu vier aqui e procurar, vai aparecer mais um estudo, o cruzamento de média simples, treinamento, que vai aparecer também aqui dentro da categoria pessoais. Tá? Então, aqui, cruzamento de média simples, treinamento. Acabou de aparecer esse estudo aqui dentro. Então, a gente vai vir aqui e vai abrir o treinamento. Vai pedir a mesma coisa, 1021. Agora aparece o nome dele grandão aqui dentro, cruzamento média simples treinamento. Esse cruzamento média simples treinamento, quando eu venho aqui na estratégia, ele vai aparecer aqui embaixo para mim, ó. Certo? Cruzamento de média simples treinamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desclicar aqui do rompimento, esse estudo rompimento, e vou clicar aqui no cruzamento. E vou dar um ver no gráfico. Vou até fechar esse estudo aqui embaixo para a gente não complicar. Então, o que eu estou vendo agora? Um sinal de compra no 53.105, quando cruzou para cima, média 10 com a 21. E um sinal de venda no 56.045, quando cruzou para baixo. Certo? Esse estudo aqui é um estudo que está sendo calculado. Ó, vamos deixar aqui para vocês verem a cotação. Ó, ele está sendo calculado com o FEA. Então, ele está sendo calculado com o último preço em aberto. Logo, é um estudo que você opera no fechamento da barra. Tá? Se você calcular aqui com FEB o estudo, que é com o fechamento da barra anterior, ele pode ser usado com disparo imediato. Ou seja, abriu, quando abrir a barra aqui, ela vai ver o cruzamento e vai disparar. Tá? Na prática dá na mesma. Porque os sinais vão ser sempre os mesmos. Né? O que muda é que ou você dispara no fim da barra, dessa barra aqui, ou você dispara no começo dessa barra aqui. Tá? Na prática, os dois vão disparar na abertura da próxima barra. Então não faz muita diferença. Então você tem essa sinalização. Agora começa a parte que a gente pode mexer. Então vocês já entenderam aqui que a gente faz a média móvel simples de 10 com a média móvel simples de 21. Coloca na regra de operação aqui dentro dessa telinha. Compra quando a linha 1 marca a linha 2. Venda quando a linha 1 menor do que linha 2. Esse seria a programação mais simples que existe. Né? Você nem liga linha 3 linha 4. Você traça tudo dentro do gráfico principal, que é o gráfico de preço. O gráfico auxiliar seria aquele grafiquinho que estava aberto aqui embaixo. Tá? E você coloca as regrinhas de operação aqui dentro. Se você quiser começar a programar regras, além de linhas, você pode entrar dentro de uma linha aqui e mudar o tipo para função. Aí você repara que aqui dentro, quando eu mudei o tipo para função, ó, aqui dentro ficou branco. Então eu vou voltar aqui, ó, média móvel simples. Eu estou mexendo por aqui e ele está preenchendo a função lá automaticamente. Se eu tentar mudar aqui, eu não vou conseguir. Tá? Isso aqui está fechado para edição. Quando eu venho aqui e coloco função, ele abre para eu digitar as variáveis aqui em cima. Eu posso ter até 4 variáveis. E abre aqui para eu escrever a função. No caso já está escrita porque eu comecei com média móvel simples. Se eu colocar exponencial, ele muda para MME. Se eu mudar para desvio padrão, DVS. E aqui, se você clicar nessas flechinhas, ó, você abre todo o painel de variáveis, onde você consegue ver todos os tipos de cotação que você pode ver. FA, FEB, que isso aqui é o fechamento da barra atual, o fechamento da barra anterior, abertura da atual, abertura da anterior, máxima, mínima, volumes, linha 1, 2, 3, ou seja, você pode usar o próprio valor das linhas em outras linhas, ou nelas mesmas. E aqui todas as nossas funções matemáticas prontas. Então, se eu quiser, deixa eu apagar aqui o desvio padrão. Ó, média móvel simples, você dá um clique aqui e aparece a fórmula para você. Claro que depois que você decorar a fórmula, não precisa mais usar o botão, né? Você pode sair digitando qualquer coisa aqui dentro. Tá? Então, valor passado, ó, aparece a fórmula aqui para você. Tá? Então, dá para você
fazer bastante alteração em cima desses estudos prontos. Eu vou pegar um que já está alterado para vocês entenderem como é que funciona. Então aqui, ó, rompimento da primeira barra do dia, tá? Que é um estudo novo que usa as funções, além de fechamento, abertura máxima mínima, usa a função de data e hora. Vocês vão ver que esse estudo está traçado num gráfico auxiliar, não está mais no gráfico principal, tá? Ele tem uma linha zero, então os marcadores aqui aparecem. Se eu coloco no gráfico principal, não tem marcador para eu marcar, certo? Fica indisponível. Se eu coloco no gráfico auxiliar, já posso colocar sobre compra, sobre venda, linha zero e linha estiliscada, né? Linha estiliscada é só a visualização, ela não muda em nada a regra de operação. Deixa eu ver só se tem mais algum e-mail aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode mandar pro suporte@tradergrafico.com.br o e-mail, tá? Ou manda pro Twitter @tradergrafico. Tem aqui uma dúvida já do Rodrigo Cordeiro. Deixa só eu dar uma encerrada aqui, porque ele está perguntando do estudo topos e fundos. Eu já falo do estudo topos e fundos, deixa eu só concluir a minha lógica aqui no rompimento da barra do dia. Então a gente vai vir aqui, ó, rompimento da barra do primeiro dia, tem uma linha 1, uma linha 0, vocês vão entender daqui a pouco que tem a linha 0, e tem aqui o sinal de compra quando a linha 1 for maior que 0, e o sinal de venda quando a linha 1 for menor que 0. E o valor da linha 0 eu deixei como 0 mesmo, mas você pode alterar o valor da linha 0. Ele pode ser, por exemplo, 1, menos 1, 2, menos 2. Tá? É só uma linha horizontal dentro do gráfico fixa que você define onde está, onde você pode definir regras. Então vamos ver o que eu coloquei aqui na linha 1. Ó. Tem uma programaçãozinha aqui dentro. Vamos aumentar um pouco essa tela para vocês verem aqui essa programação que está feita. Então o que eu tenho aqui dentro? Ó? Aqui eu tenho uma função, tá? Lembra que a gente tem aquele negócio da média móvel simples, ó? É um negócio bem banal mesmo, né? Média móvel simples, por exemplo, do fechamento, da máxima, da mínima, do volume, tá? Uma média móvel simples do fechamento. Aqui eu tenho uma função, eu vou cancelar aqui e vou abrir de novo para vocês verem a função. Tem uma função. Tá? O que essa função está fazendo aqui dentro? Ela está me mostrando que eu programei várias regras, eu programei valores de flechas, tá? Eu programei entradas e saídas e estou dando valor para a linha de 0, menos 1 ou mais 1. Então, primeira coisa que vocês têm que aprender aqui nessa programação. Quando eu quero passar um valor para a linha, eu uso, o nome da função aqui é func, então eu uso func igual. Seria a mesma coisa que lá no cruzamento de médias, ó, vou pegar o meu cruzamento de médias de novo. Cruzamento de médias treinamento. Ó. Lá no meu cruzamento de médias, não está escrito porque tem uma linha só, então não precisa. Mas seria a mesma coisa que fazer isso aqui. Ó. Func igual, tá? Tá oculto, mas tem a mesma função. Quando você faz isso dentro de um if, né, de um C, uma programação lógica, você precisa escrever func igual MMS. Tá? Então, essa função aqui, func, o que é? Nada mais é do que a linha 1. Tá? Então, a linha 1 tem o nome de func. Para facilitar, todas as linhas têm o mesmo nome. Então, a linha 2 também tem o nome de func. Tá? Func de function, né? De função em inglês. Então, todas as linhas têm o mesmo nome aqui dentro da programação para você programar com mais facilidade. Então, func igual a MMS, ou você pode simplesmente colocar MMS. Para a gente entender como é que funciona a lógica aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. If, qual que era a regra operacional? Se a variável 1, né, a média 1 de 10 for maior do que a média 21, a gente vai comprar. Se ela for menor, a gente vai vender. A de 10 é sempre aqui da direção. Então, eu vou colocar um if, aqui, né, C, a média móvel do fechamento, var1, 10, for maior, vou copiar essa função aqui, ó, e vou mudar o var1 por var2. Coloca den. Então, ó, a gente começou a escrever uma função que não é mais um valor de linha como é aqui dentro. Ó. Agora é uma função isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, func igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a média móvel simples de 10 for maior do que a média móvel simples de 21, o valor da linha 1 vai ser 1.
tá? Lembra que eu estou na linha 1 aqui. Eu vou desligar a linha 2, que eu vou fazer as duas coisas na linha 1. Então vocês podem perceber aqui, ó. Vou mudar o nome para parâmetros. Parâmetros, que vai ser o mesmo título para as duas variáveis que estão aqui dentro agora. Reparem que eu estou com uma linha só ligada, mas eu estou com duas variáveis ligadas, pode fazer isso. Esse nome é o nome que vai aparecer quando eu ligar o estudo, tá? Naquela caixinha que pede os parâmetros, então vai aparecer escrito o texto que está aqui. Se você tivesse várias linhas, você pode dar um texto para cada linha. Como eu tenho uma linha só, eu vou dar um texto que vale para todas as linhas, tá? Para todas as variáveis. Então, se ela for maior do que a variável 2, a minha regra é maior ou igual, né? Então, 1. Se não, dá um else. Qual que é a lógica? Se a média móvel simples é maior do que a média móvel simples, a de 10 é maior que a de 21, eu compro. Então, o func vai ser igual a mais 1 positivo. Se não, o func vai ser igual a menos 1. E aí aqui embaixo eu escrevo end if para acabar com a função. Tá? Então, encerrei a função. Então, se a 10 for maior que a 21, dá mais 1. Se não, dá menos 1. Então, a linha 1 vai ser sempre mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Eu vou ligar aqui esse estudo no gráfico auxiliar. Eu vou tirar ele daqui de dentro. Eu vou criar uma linha 0. Vou colocar uma linha no estilo escada para ficar bonitinha lá dentro do gráfico auxiliar. E vou colocar, quando a linha 1 for maior do que 0, a linha 0, tá? Eu posso colocar quando ela for igual, por exemplo, ao número mais 1, que foi o que eu programei lá. Né? Tá na mesma, nesse caso, do que fazer ela maior do que a linha 0, porque a linha 0 é 0. Se ela for maior, vai dar compra, e se a linha 1 for menor do que a linha 0, vai dar venda. E aí a gente grava esse estudo aqui. Repare que é a mesma coisa do cruzamento de média, só que sem as médias aparecendo no gráfico. O que vai aparecer é uma linha que vai do mais 1 para o menos 1. Quando tiver comprado está mais 1, quando tiver vendido está menos 1. E eu vou mudar agora, vai ficar média móvel, cruzamento de médias móveis simples. Vou colocar aqui AUX de auxiliar. Está no gráfico auxiliar. Então, salvei. E agora eu vou abrir aqui dentro, ó, no cruzamento. Cruzamento de média móvel simples AUX, e apareceu aqui, ó. E se você for lá nos estudos personalizados, na categoria pessoais, ela vai aparecer aqui dentro também. Tá? Então aparece aqui dentro também, tem os dois cruzamentos aqui já, ó. Então vamos lá. Cruzamento de média AUX, 10, ó, parâmetros, o que eu escrevi lá dentro, ó, 10. No 21 também aparece o parâmetros. Agora ela vai aparecer, pode ter uma dúvida aqui. O pessoal está pedindo para mudar o fundo aqui para branco. Mudei. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Tá? Então, eu coloquei AUX aqui. O que está acontecendo agora na média AUX? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, cruzamento de médias móveis simples AUX. Dá na mesma, vai dar exatamente o mesmo sinal. Tá? Só que ela está agora aqui embaixo. Eu posso minimizar. Não tem mais média, eu só tenho as compras e vendas. Tá? Então ficou bem simples a programação do estudo. A gente tem compra aqui no 105 e venda aqui no 56.045, só que sem as médias dentro do gráfico. Tá? Inclusive eu posso ligar outro estudo se eu quiser dentro do gráfico. Tá? Você pode vir aqui, por exemplo, ter um estudo no tradicionais otimizados, que muita gente gosta de usar, que é o stop ATR. Então você pode ligar o stop ATR aqui dentro do gráfico e deixar o cruzamento de média simples aqui embaixo. Né? Então, é uma alternativa àquelas programações que a gente faz, que a gente precisa usar vários estudos que em tese estariam no gráfico principal, você vai jogando eles aqui para baixo, para o gráfico auxiliar, nesse tipo de programação. Deixa eu ver agora a dúvida que eu estava no topos e fundos. A dúvida do Rodrigo, ele está falando aqui o seguinte: abrir dois gráficos do mesmo ativo, topos e fundos de 2 minutos no primeiro gráfico, topos e fundos de 3 minutos no segundo gráfico. F12 segundo gráfico e o primeiro gráfico altera o estudo para o segundo. Espera aí. Após o F12 ver no gráfico do segundo gráfico, o primeiro gráfico. Ah, ele tá falando, o topos e fundos é um estudo que mantém a programação entre os gráficos. Estudo que apresente somente topos e fundos, pois os disparos são diferentes das marcações.
Não, é o seguinte, Rodrigo, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o estudo topos e fundos fica aqui dentro. Essa programação aqui, topos e fundos, ela é fixa, tá? Então, se você fizer vários gráficos, ela vai usar sempre o mesmo parâmetro para todos eles. E outra coisa, essas marcas aqui do topos e fundos, ó, ela marca sempre com 2 barras de confirmação. Então, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que esse fundo está abertinho, tá? Aí passa mais uma barra, ó, continua abertinho. Passou mais uma segunda barra, confirmou o fundo aqui embaixo. Tá? Então esse fundo, ele só confirma depois de 2 barras. É por isso que quando você entra aqui na estratégias e escolhe aqui, ó, topos e fundos, ele vai te dar as marcações sempre com 2 barras de diferença. Então ele vai dar esse topo aqui e vendeu ali. Deu esse fundo aqui e comprou aqui. Deu esse topo aqui e vendeu ali. Tá? Você não consegue pegar uma compra aqui nessa mínima pura e simplesmente porque não confirmou, né? Não tem marcação aqui nessa mínima, tá? A marcação acontece justamente com 2 mínimas mais altas, tá? É isso que o conceito do estudo de topos e fundos faz mesmo, não dá pra fugir disso. E aqui a mudança para o gráfico branco, ok. Então vamos voltar lá ao que a gente estava fazendo. Cruzamento de média simples. Tá? Ok. Agora, vamos começar a fazer algumas coisas mais divertidas. Deixa eu desligar o stop ATR daqui. Pronto. Ficou só com o cruzamento auxiliar. Vou começar a fazer umas coisas mais divertidas aqui. Tipo o quê? Eu posso forçar um valor da flecha. O que é o valor da flecha? É essa flecha aqui, ó. 56.045 é o preço do fechamento da barra, ó. Último, 56.045. Então é o que coloca aqui dentro. Por que é o que coloca aqui dentro? Porque eu não escrevi nada. Então ele usa sempre o último. Vamos fazer uma modificação, então. Ó. Vou colocar aqui, ó, FEB. FEB. O que quer dizer o FEB? FEB quer dizer que eu estou usando as barras passadas já fechadas para calcular a média. Então, quando abrir a barra, vou dar um OK aqui e vou salvar. Eu vou deslocar esses sinais aqui uma barra para trás. Melhor, né? Uma barra para frente, ó. Eu desloquei os sinais uma barra para frente. Agora você viu que mudou, 56.425, ó. Só que essa flecha agora está errada. Por quê? Porque a gente vai operar, na verdade, na abertura desse candle. Então, aquele valor lá dos 56.045, que foi esse último aqui, ó, a gente não ia operar porque a gente vai operar na abertura da próxima barra, né? O disparar na próxima barra com aquela função. Então, aqui eu consigo simular direitinho com o preço de abertura. Só que está marcando aqui o preço de fechamento. O último preço dessa barra foi 56.425. E eu quero mudar essa flecha para 56.320 aqui dentro, que é o valor da abertura aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui dentro e vai colocar que a flecha, ó, flecha, bem simples, igual a B, underline A. Ó, a flecha, percebe que a flecha muda de cor, é igual a ABA, que é a abertura da barra atual. AB underline B seria a abertura da barra anterior. Então eu estou fazendo o estudo aqui com os fechamentos todos já das barras anteriores, quer dizer que o estudo não vai mudar nunca jamais, tá? E aí eu coloco aqui o valor da flecha como ABA, tanto no comprado, aí eu repito aqui embaixo no -1, flecha ABA, porque os dois usam o mesmo valor de flecha. Vou dar um OK, vou gravar esse estudo, ó. Substituir sim. Vamos lá. Tem que clicar no sim, né? Pronto. Gravei. Agora eu vou recarregar aqui o estudo, ó. 10, 21. Repara o valor que está aqui dentro agora, 56.320. E olha essa abertura aqui, ó, 53.105. Estava no 415 aqui o fechamento. Então eu coloquei as flechas nas barras certas, onde elas vão ser executadas, e mudei o valor da flecha para 320. Alguém pode perguntar, para que serve mudar o valor da flecha?
Mudar o valor da flecha serve única e exclusivamente para você clicar aqui nesse botão, ó, ver relatório, e ver o relatório com o resultado real, tá? O resultado real do valor operado na abertura. Porque se você não coloca o valor da flecha, ó, deu 5.155 pontos aqui de ganho no relatório. Se eu tirar o valor da flecha, eu vou tirar aqui para vocês verem como é que fica. Ó, vou tirar o valor da flecha. Tirar o valor da flecha. Vou gravar de novo. Ok. Olha lá, ó, 56.425, 56.415. Quando você vem aqui no menu Estratégias, Aplicar Estratégia e clica em Ver Relatório, olha o valor do ganho, 4.404. Por quê? Porque o valor da flecha está errado, certo? O valor da flecha está andando mais na posição aqui, ó. Em vez de comprar no 100, comprou no 400. E a mesma coisa que em vez de vender aqui no 320, vendeu no 425. Tá? Então, esse valor da flecha faz diferença quando você vê o relatório, para você saber se a sua estratégia é boa ou não. Na hora que você colocar isso no robô, o que vai fazer diferença não é mais o valor da flecha. O que vai fazer diferença é a lógica que você colocou aqui no robô. Ó, aqui na aba Alarme Robô. Tem um negócio aqui, ó, dispara na próxima barra. Ele dá até uma mensaginha quando você clica, né? Ó, essa ação é válida para os alarmes, os e-mails, as setas de compra e venda e o robô. Então, se você colocar aqui dispara na próxima barra, você vai pegar o valor do fechamento. Se você colocar aqui sem disparar na próxima barra, ele vai ter que marcar o valor da abertura. Então, vou recarregar, ó, 105, 320. Tá? Então, o robô é controlado por aquele flag lá, mas os relatórios você coloca na flecha. Na prática, o que você tem que fazer é controlar os dois, tanto a flecha como o flag do disparar na próxima barra, sempre. Tem mais algumas dúvidas aqui, deixa eu dar uma olhada. O Dimar quer saber se tem algum estudo para operar os rompimentos de linha de tendência e as ondas. Como é que eu faço para programar no trader gráfico? Para rompimento de linha de tendência, tem um estudo aqui no menu Estudos chamado Linhas de Tendência. Então, você liga ele. O primeiro período aqui é um período que você coloca do algoritmo interno dele quantos períodos de análise para você traçar você quer. Então, a gente usa 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14 ou o 20. Tá? Então, tem algumas faixas aí que você utilizar. Se você utilizar o 1, o 2, o 3 e o 4, ele não serve para robô. Se você digitar o 11, 12, 13, 14 ou o 20, ele serve para linkar no robô. Então, vou colocar o 20 aqui. Aí ele vai traçar uma linha de tendência com um R quadrado, que é automático. Tá? Vou colocar 52. Ele traça aqui umas linhas de tendência para a gente e coloca os rompimentos, os valores dos rompimentos. Isso aqui você consegue escolher aqui dentro do trader gráfico para dar o sinal de compra e venda. Então ele tinha dado um sinal de venda aqui atrás, deu um sinal de compra aqui na frente, tá? E tem várias outras flechinhas dentro do gráfico. Isso daqui é um rompimento. As ondas de Elliott não tem nenhum estudo aqui pronto. Se você quiser programar um estudo, você vai ter que calcular topos e fundos dentro dos estudos personalizados. Aí alguém vai perguntar: como é que eu calculo um topo? Eu vou programar um topo aqui rapidinho para vocês verem como é que funciona. Deixa eu ver se tem algum topo aqui que é programado, que às vezes tem, né? Não, isso aqui é de uma outra cliente. Vou colocar só o estudo topo e fundo aqui, ó. Topo, fundo. Certo? Vou traçar ele aqui no gráfico auxiliar. E essa linha 1, eu vou modificar isso que eu tinha feito. O que é um topo? Vamos definir um topo. If um topo é uma sequência de máximas onde você tem duas máximas mais altas seguidas de duas máximas mais baixas, certo? Se for isso, o que você vai fazer? Você vai falar, se a máxima da barra atual for menor do que a máxima da barra anterior, certo? E a máxima da barra anterior for menor
do que valor passado da máxima 2. Então, ó, vamos lá, o que eu fiz aqui, ó. Se a máxima atual menor que a máxima anterior, se a máxima da barra anterior for menor do que a máxima de 2 barras para trás, valor passado da máxima de 2 barras, certo? Então, a máxima anterior, MAB, seria a mesma coisa que PAS MAA, ponto e vírgula 1. É a mesma coisa. Então, ponto e vírgula 2 são de 2 dias anteriores. Aí você coloca E. Agora nós estamos vendo o topo, né? Se a máxima de 2 dias para trás for maior do que a máxima de 3 dias para trás, e a máxima de 3 dias para trás for maior do que a máxima de 4 dias para trás. Certinho aí? Deixa eu ver se vocês entenderam. Então, ó, acabei de escrever a função de um topo aqui, ó. Se a máxima atual é menor que a máxima anterior, se a máxima anterior é menor que a máxima de 2 dias atrás, já essa máxima de 2 dias atrás vai ser a maior do que a de 3 dias atrás, e a de 3 dias atrás maior que a de 4 dias atrás. Então, eu tenho um topo, certo? O que eu vou fazer quando eu tenho um topo? Eu vou colocar uma função aqui. Eu tenho um topo, fun que é igual a 1, por exemplo. Vou dar um sinal de compra aqui quando eu tenho um topo. Aí eu coloco else if. E vou mudar isso aqui para mínima para ter fundos. Então, ó, else if. E eu mudo aqui, ó, tudo que é para mi, de mínima. Tudo que é maior para menor. Quer dizer, menor para maior. Certo? Então, mi, maior, mi, agora maior é menor, mi, mais um mi, mais um menor, e o último mi. Aí eu vou fazer uma função ao contrário, fun que é igual a menos 1, else, aqui é uma coisa legal, ó, se não tem nem topo nem fundo, eu vou manter o sinal anterior. Como é que eu faço para manter o sinal anterior? Eu estou na linha 1, lembra que eu estou na linha 1? E eu vou tirar aqui essas variáveis porque não interessam mais. Eu estou aqui na linha 1, então eu vou colocar igual ao último valor da linha 1, seria L1B, end if. End if, então olha que legal. Se eu tiver um topo, eu vou marcar uma compra. Se eu tiver um fundo, eu vou marcar uma venda. Né? Na prática seria o contrário, né? Você tem um topo, você marca uma venda, ó, menos 1. E você tem um fundo, você marca uma compra, mais 1. E se eu não tiver nenhum topo, nenhum fundo, eu mantenho o sinal anterior. Certo? Ou eu posso colocar 0 aqui também. Depois eu vou fazer o teste com os dois para vocês darem uma olhada. Então, eu mantive a mesma lógica que estava lá. Vou gravar esse estudo aqui, topo e fundo. Ó. Gravei o topo e fundo. Quando vier aqui em cima, eu vou procurar agora, ó, topo fundo, certo? Esse que eu acabei de fazer, topo fundo. Então eu vou vir aqui e vou colocar ele no lugar das minhas médias móveis. E vou desligar essa linha de tendência aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou vir aqui na estratégia e vou marcar agora o topo fundo, ele está aqui dentro, ó. Vou marcar ele aqui no meu sinal. Então o que eu fiz? Certo? Eu marquei aqui toda vez que ele tem um fundo, ó, com duas mínimas mais altas, ele dá uma compra. Tem um topo com duas máximas mais baixas, ele dá uma venda. Tem um topo, ele dá uma venda. Se tiver um fundo naquela lógica que a gente fez lá, ele dá uma compra. Né? Então foi isso que ele fez. Agora dá até para a gente ver o relatório dessa função aqui. Ó. Comprado não foi bem. Deixa eu ver vendido agora. Vendido também foi horrível. Né? Dá para fazer mais legal. A gente pode fazer, por exemplo, day trade com isso aqui. Então vem aqui, vou marcar aqui, ó, day trade na aba parâmetros. Ele vai me avisar que essa função depende da última barra do dia. Como eu estou na barra de 60 minutos, 1 hora antes do pregão ele vai encerrar. Como agora são 15h39, o pregão acaba só às 17h30. Então quando abrir 16h30 ele vai zerar a posição. Vamos ver agora. Melhorou isso, o relatório, mesmo assim não está bom. Porque foi um estudo... os dois perderam dinheiro. Ó. Foi um estudo totalmente nada a ver que eu montei. Mas montei em cima do topos e fundos.
tá? Então eu produzi aqui um topo e fundo. Em cima do topo e fundo, o que você pode fazer agora? Fazer contagens. Você pode contar quantos topos tem e quantos fundos tem, se ele está mais alto que o anterior ou não, tá? Pode parecer que não, mas tudo isso dá para programar aqui dentro. Então você tem aqui, quando tem um topo e tem um fundo, ó, eu vou mudar agora aquilo que eu falei do 1 para o 0. Então, agora, se for um topo ou um fundo, ele vai marcar. Agora eu vou mudar. Vou colocar mais um com topo e menos um para fundo. E vai zerar quando não for nenhum dos dois. Vou gravar. Gravei. Agora eu vou recarregar meu estudo. Olha como mudou tudo, ó. Quando está um verdinho, quer dizer que ele identificou um topo aqui atrás. Quando dá um vermelhinho, quer dizer que ele identificou um fundo. Então, como eu estou colocando as flechinhas de compra aqui, ele vai identificar só os topos, ó. 2 barras para trás. 2 barras para trás. Aqui, ó. Tá vendo? É isso que ele está identificando. Se eu mudar para vendido aqui, ele vai começar a identificar só os fundos. Ó, ele identificou um fundo aqui, 2 barras para trás e marcou aqui, ó. Identificou um fundo, marcou a vendinha aqui. Tá? Ou você pode tirar essas flechas e ficar só olhando aqui embaixo mesmo que você fez. Os vermelhinhos são fundos, os verdinhos são topos. E aí você pode fazer a contagem de quantos topos e quantos fundos apareceram. Tá? Essa aqui é uma das formas de você utilizar. Dá para fazer. Se você quiser fazer alguma programação mais legal, depois você me manda por e-mail aí que eu faço uma programação para vocês em cima do que vocês precisam mais detalhadamente. Tem uma pergunta aqui do Ronieri. Com o flag ativado para executar na próxima barra, o stop loss segue essa lógica? Não, stop é stop, né? O stop dispara imediato sempre, tá? Então, o que o stop faz? Ó, vou ligar de novo o meu estudo lá do auxiliar. Cadê o cruzamento? Cruzamento auxiliar aqui, ó. 10,21. Certo? Então, vou vir aqui. Ó, comprado. Beleza. Tirar o day trade de novo. Se eu marcar aqui o disparo na próxima barra, ele vai disparar na próxima barra esses sinais aqui, ó. Quando você colocar um stop junto, o stop vai ser de disparo imediato. Então você vem aqui na aba parâmetro, ordem stop, por exemplo, fixo de 1%. 1% é muito aqui para esse negócio, vou colocar 0,1%. Lembra que esse vírgula e ponto aqui depende da configuração de número do seu Windows aí. Se você estiver usando o decimal com ponto, você coloca 0,10. Se estiver usando o decimal com vírgula, você coloca 0,10. Então, vamos ver. Onde é que tem uma ordem de stop disparada aqui? Aqui está disparando um stop, ó. Ele comprou... Não, não é isso aqui. Stop fixo loss de 0,1%. Tá certo. Tem que disparar um stop loss. Não tá estranho, deixei marcado alguma coisa aqui. Deixa eu tirar esse stop loss. É muito estranho. Deixa eu ver. Com 1%. Não é, aqui tá funcionando. Eu queria achar um stop. Eu acho que ele vai sempre marcar. Deixa eu ver aquele que eu sempre uso lá no 0,3. Aqui marcou um stop, ó. 0,3% disparou o stop. Então quando você comprou no 54,370 para disparar na próxima barra. Quando chegou aqui nessa mega queda, durante a mega queda no 520, 520 está na própria abertura aqui, mas ele marcou stop loss. Quando chegasse aqui, ele está executando na abertura. Quando chegasse aqui embaixo, ele ia dar um sinal de disparo de stop imediato, independente de você ter o disparo na próxima barra marcado ou não. Tá? Então ele vai marcar a venda e compra do sinal na próxima barra, só que todas as operações de stop dispara no meio da barra se necessário. Isso quer dizer que se der uma mínima lá embaixo no stop e voltar, né, quando a próxima barra abrir, você já não tem mais posição, ela foi zerada lá embaixo. Tá? É isso que acontece com o stop. O stop não segue a lógica do disparo na próxima barra. O stop é sempre imediato.
Se você tiver o mesmo gráfico para virar a mão, por exemplo, como eu uso lá o super viramão no mini contrato, para o mesmo gráfico operando a quantidade dobrada, né? Para quando der um sinal de venda, ele zera a posição anterior e faz uma nova venda. Tá? Então você vende, em vez de comprar zerar e vender você compra 2, vende 2, compra 2, vende 2. Nesse caso você não pode usar o stop porque o stop vai estopar 2. Né? Ele não vai estopar um só. Tá? Porque ele não existe um viramão no gráfico objetivamente. Eu que faço economia de um gráfico. Então nesses casos você tem que separar o gráfico em 2 gráficos. Um gráfico comprado e um vendido da mesma estratégia, no mesmo papel. Os dois com stop, porque aí aquele que disparar o stop vai zerar a posição, mas não vai entrar vendido na posição contrária. Aí a venda vai acontecer só na hora que ele realmente marcar a venda para você aqui na frente. Certo? É assim que vai funcionar. Deixa eu pegar agora o rompimento da barra para vocês ver se vocês entendem agora mais ou menos como funciona a lógica do rompimento da primeira barra do dia. O que eu fiz aqui? Ó? Aqui a gente tem umas variáveis novas. Por exemplo, HRA vai ser a hora da barra atual e DTA vai ser a data da barra atual. Então a hora é sempre no formato texto com essas aspinhas aqui. Ó. Então, se você pegar um gráfico diário, por exemplo, qual que vai ser o horário da barra do gráfico diário? Não vai ter, tá? Então vai ser sempre 0. Então ele coloca 0, 0, 0, 0. Então por que eu comecei aqui a função colocando um if se a hora A for diferente, esse maior menor aqui juntos quer dizer diferente, tá? É um linguagem de programação para diferente. Se a hora da barra atual for diferente de 0, 0, 0, 0, então começamos a função. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer, se a gente está dentro de um gráfico intraday, ou seja, se está diferente do gráfico diário, semanal ou mensal, tá? Que são os únicos 3 onde fica 0, 0, 0, 0, se estiver diferente, a gente vai começar a nossa função do rompimento aqui da primeira barra. Essa aqui é a lógica, tá? Porque se tiver no gráfico diário, não existe primeira barra do dia, certo? Só existe uma barra no dia, então não dá para operar isso. Beleza, então estamos indo no gráfico intraday. Próximo passo. Se a data A é diferente da data B, ou seja, se a data do candle atual é diferente da data do candle anterior, e aí eu vou escrever aqui para vocês, ó, a data fica no seguinte formato: 2012-08-02. Hoje teria esse formato aqui a data, tá? Se você colocar igual func igual a data A, ela vai te retornar 2012-08-02. Certo? Nesse formato, 4 algarismos do ano, 2 algarismos do mês e 2 algarismos do dia. Sem barrinha, sem tracinho, tudo junto, ano, mês, dia. Tá? Sempre começando com 4 números do ano. Quando eu coloco aqui, se a data A é diferente da data B, o que eu quero fazer? No gráfico intraday, as horinhas vão mudando. Então, no gráfico de 60 minutos, que é esse que eu estou vendo aqui no fundo, tá? Do mini contrato, eu vou ter a barra 0900, que vai ser às 9 horas e 0 minutos. Eu vou ter a 10:00, eu vou ter a 11:00. Tá? Da mesma forma que eu estiver no gráfico de 1 minuto, eu vou ter a 9:01, 09:02, 09:03, 09:04. Então, no gráfico de 60 minutos, eu vou ficar assim: 09:00, 10:00, 11:00. E enquanto eu estiver no mesmo dia, a data A vai ser sempre 2012-08-02. Então, o dia vai ficar fixo em todas as barras do dia, óbvio, e só a hora vai mudando. Quando eu sei que a primeira barra é a primeira barra? Quando a barra anterior está em outro dia. Né? Então a barra atual é a primeira barra do dia. Eu estou 9h15 da manhã, por exemplo, no gráfico de 60 minutos aqui. Tá? Então, ó, tá aqui o gráfico de 60 minutos do mini contrato. Vamos supor que agora fosse 9 horas da manhã. Tá? A barra anterior, a DTB, que é a barra do candle anterior, vai trazer o valor do dia de ontem. Enquanto a barra atual traz o dia de hoje. Então, quando uma barra é diferente da outra, quer dizer que é a primeira barra do dia. Identifiquei a primeira barra do dia, vou fazer algumas marcações. Deixa eu tirar isso aqui que é exemplo. Quais são as marcações? Eu vou jogar numa variável chamada glob1, que é uma variável que é perene, né? Então ela fica entre funções e entre dias, entre barras. A glob1 eu vou marcar a máxima da barra, e a glob2 eu vou marcar a mínima da barra.
Então, enquanto eu estiver na primeira barra do dia, eu vou guardar os valores de máxima e mínima dessa barra. Quando não for mais a primeira barra do dia, a Glob 1 e a Glob 2 vão estar marcadas com o valor da máxima e o valor da mínima da primeira barra. E aqui, obviamente, eu sempre zero a posição nessa primeira barra do dia, na abertura. E coloco aqui a flecha com o valor da abertura, porque se você veio comprado ou vendido do dia anterior, né, ele vai zerar aqui para você na abertura do dia seguinte com o valor certo da zeração, que foi o valor de abertura. Se você marcar o Day Trade lá na tela de estratégia, isso aqui até perde o sentido, porque ele vai marcar o seu Day Trade na última barra do próprio dia. Tá? Então, quando começar o dia, já não tem mais posição nunca. Então, não vai precisar mais dessa informação aqui. Mas se você não for fazer Day Trade, se for zerar na primeira barra do dia seguinte, isso vai funcionar. Essa zeração de primeira barra do dia seguinte é se chegar até a primeira barra do dia seguinte a operação, né? Pode ser que não. Tá? Então, eu marquei aqui a máxima e a mínima. Aí, o que eu faço? Se eu não estou mais na primeira barra do dia, eu vou ver, aqui ó, Func igual a 0, a minha linha 1 tem o valor de 0. Eu vou ver se a minha linha 1 está com o valor de 0. Se ela tiver com o valor de 0, quer dizer que eu não tive operação ainda. Se eu não tive operação, eu posso ficar procurando. Se a máxima dessa barra, que já não é mais a primeira do dia, for maior do que Glob 1B, que foi a máxima que eu marquei aqui, ó, Glob 1, eu estou pegando ela de volta, Glob 1B, eu vou marcar uma compra. Tá? E aí eu coloco que se a abertura já for maior do que a Glob 1B, o valor da flecha vai ser o da abertura. Se não for maior, o valor da flecha vai ser o do Glob 1B. Mesma coisa para a mínima. Mínima menor que a Glob 2, vou dar o -1, que é o meu sinal de venda. Uma coisa, se já abriu com um gap para baixo da Glob 2, eu marco na flecha o valor da abertura, se não, eu marco a própria Glob 2, que foi o rompimento. Se não for nada disso importante, eu repito o valor da barra anterior, ou seja, continua sem nenhuma operação. Tá? E aí eu faço a mesma coisa para zerar as posições. Se está vindo comprado, eu uso a mínima da barra anterior para fazer a zeração, ou seja, vender. Né? Aí eu marco o 0 de novo aqui, que ele sai da compra. E se eu tiver vendido, eu uso a máxima da barra anterior, aí não é mais da primeira barra. Tá? Eu uso a máxima e mínima da primeira barra para entrar vendido e comprado. E uso o máximo e mínima da barra anterior a imediatamente que eu estou para zerar a posição. Se não zerar a posição até o fim do dia, o próprio estudo zera na abertura do dia seguinte, ou você pode marcar para zerar manualmente pelo Day Trade aqui. Ó. Você pode marcar para fazer Day Trade e zerar manualmente. Deixa eu tirar esse stop daqui. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui o rompimento da primeira barra do dia. Gráfico 1. Certo? Então vamos lá ver o que ele fez. Ó. Deixa eu ver um pouco mais menos de histórico. Vou trazer para cá para vocês verem os últimos dias. Primeira barra do dia. Ó. Aqui a gente tem a divisão de um dia para o outro. Tá? Então esse aqui tem um novo dia. Ó, aqui é um dia 31/7, aqui é o dia 1º. Aqui eu já tenho mais uma divisão de dia. Ó, aqui é o dia 1º, aqui é o dia 2. Certo? Então o que eu tenho aqui? Ó? Compradinho vai ficar verde e o vendido vai ficar vermelho. Vamos ver o sinal primeiro do comprado que tem nessa barra aqui. Deixa eu dar só um maisinho aqui. Ó. Pronto. Esse dia aqui, ó, ontem, dia 1º de agosto. Primeira barra do dia, vou clicar nela. Ó. Valores de máxima, 56.520. Valor de mínima, 56.111. O que aconteceu aqui? Abriu a barra, ele fez uma máxima, rompeu aqui o 56.520, marcou a compra no 56.520. Próxima barra, ele perdeu a mínima dessa barra vermelhona aqui, ó, mínima 55.580, que ele marcou aqui, ó. A mínima dessa barra foi 550, então ele marcou a mínima aqui, perdeu, então ele fez essa operação aqui, ó, perdendo 930 pontos nesse estudo, tá? Aí depois ele rompeu de novo aqui o 520, ó, marcou de novo. E aí ele perdeu no 525 quando perdeu essa mínima anterior aqui, marcou de novo. Aí ele comprou de novo no 520. E aí, quando nesse dia aqui abriu, certo? No 830, ó, não é mais no rompimento anterior, aqui mudou de dia. Aqui é a divisão dos dias, ó. Quando abriu hoje aqui, dia 2, ele zerou no 830. Esse é o rompimento da primeira barra do dia. Se você quiser ver a operação vendida, por exemplo, hoje ele está vendido. Vou marcar aqui para operar vendido. Vou dar um ver no gráfico. Ele vai fazer o quê? Ó, ontem não operou,
ele tinha dado aqui, deixa eu puxar um pouquinho para trás esse zoom, que tem outras operações de venda aqui, ó. Ele tinha dado uma venda aqui no dia 31, na terça-feira. A primeira barra do dia foi essa aqui, ó. Aqui é a divisão, tá? Do dia 30 para o dia 31. Então essa aqui foi a primeira barra, a mínima foi do 57.450, aqui, ó, 57.450. Ele vendeu, foi zerar quando passou essa máxima para cima, ó, na próxima barra, no 680. Foi esse valor aqui. Então ele ficou daqui até aqui, ó. Nesse dia aqui a venda deu 700 pontos. Aí depois ele comprou, certo? Para zerar. Aí na próxima barra ele entrou vendido de novo, porque a lógica dele é quando fosse mais baixa. Então já na abertura aqui, ó, no 510 ele entrou vendido de novo. E aí zerou na abertura do outro dia no 320. E hoje a primeira barra deu uma mínima muito baixa, né, lá no 480. Quando perdeu na segunda barra 480, ele entrou vendido aqui embaixo no 480, ó, certo? E aí ele segue vendido até agora. Quando ele romper a máxima, uma dessas máximas para cima aqui, ele zera a posição. Ou quando abrir o dia seguinte, ou se você clicar no fazer day trade, olha que legal, vou clicar aqui, fazer day trade. Vou dar um OK. Ó, ele já zera aqui na abertura da barra, tá? Então ele vendeu aqui no 510 e ele já zerou nessa abertura aqui, ó, 360, tá? Foi a abertura aqui, ó, 56,360. Ele já zerou aqui. Ele não deixou para zerar lá. Embora fosse no mesmo valor aqui, tá? Às vezes você pode ter mais lucro fazendo só a day trade, certo? E aqui tem mais um exemplo aqui atrás desse rompimento. Se rolar uma vontade de fazer só uma operação no dia, de não ficar entrando de novo nas operações, a gente tem aqui o rompimento único da primeira barra do dia. E o que ele faz? Ele não repete a operação no mesmo dia. Ó, deu venda aqui e não deu mais venda. Aí deu uma compra aqui e uma venda aqui. Ele faz uma por dia. Então, o fato de ter dado uma compra aqui não desmonta fazer uma venda lá na frente. Mas ele não faz duas compras nem duas vendas no dia, tá? É um estudo irmãozinho do rompimento da primeira barra, tem um rompimento único da primeira barra. Na verdade, esses estudos funcionam bem no mini contrato no 90 minutos. Então, se você entrar no gráfico de 90 minutos aqui, são onde eles funcionam melhor. Tá? Tem uma venda lá em cima, ó, 0,40. Depois tem uma venda aqui, tem outra venda, hoje vendeu aqui nessa outra barrinha aqui, bem mais pro fim do dia, porque foi no 435, tá? Foi mais para trás. E quando passar para cima aqui, ele zera a posição. Né? Então, outra dúvida que normalmente o pessoal tem, por que essa flecha aqui tá preta e não tá vermelha? Né? Tá verde porque a entrada é sempre verde. Como eu estou no sinal vendido, a venda vai ser marcada em verde. Se eu mudar aqui o sinal para comprado, olha que legal, vou mudar para comprado, eu vou mudar totalmente. Esses sinais de venda não aparecem mais, agora os verdes vão ficar nas compras e a gente tem as saídas aqui em preto agora. Tá? O que quer dizer? Quer dizer que esse sinal aqui sem cor, né, preto porque eu estou com o fundo branco. Se eu colocar aqui o gráfico com o fundo preto, ele fica branco. Tá? Esse sinal aqui sem cor nada mais é do que um sinal de saída de operação. Então, se eu for como eu estou operando comprado, esse sinal aqui de venda é uma venda para sair da compra, não é uma venda para entrar vendido. Então ela não existe no operar vendido, é por isso que ela fica de outra cor. Tá? Então aquelas vendas que tinha aqui, ó, não existe no operar vendido. O operar vendido vai começar com outra venda. Tá? O fato dela não ser uma venda para operar vendido é que faz com que ela não fique colorida. Igual essa compra aqui é uma compra para sair da venda, não é uma compra para operar comprado. A única exceção a essa regra é no fechamento do day trade, onde ele dá um sinalzinho aqui vermelhinho. Esse sinal vermelhinho está dizendo para a gente que esse fechamento aqui foi um fechamento da estratégia, não é um fechamento do estudo, é um fechamento da estratégia para o day trade. Se eu vier aqui na estratégia, nos parâmetros, e tirar esse day trade daqui, ó, ele vai sair daqui e vai entrar na próxima barra. Ó, viu? Entrou uma pretinha na primeira barra do primeiro dia seguinte. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhum tweet e também não tem mais nenhum e-mail, né? Pessoal, eu sei que é um tema um pouquinho complexo, porque ele remete a lógicas de programação.
E normalmente o pessoal tem muito medo de mexer com isso. Então, quando você está com alguma dúvida de como fazer um estudo, normalmente a regra operacional vocês já sabem, né? Ah, eu queria que quando a média fosse menor do que a outra, mas o dia tivesse positivo e não negativo, só desse sinal de venda e não desse sinal de compra. Então, quando vocês têm essas regras, vocês mandam pra gente por e-mail, tá? Que a gente programa aqui. O pessoal do suporte lá sabe programar estudo. E quando a coisa é muito cabeluda, acaba vindo pra mim. Aqui eu também programo estudo pra vocês, tá? Cansei de programar estudo aqui pra cliente. E aí fica disponível só pra vocês, certo? Então, se o cliente XPTO me pede um estudo, eu programo esse estudo pra ele. Se for um estudo dele, obviamente, vai ficar só pra ele, né? Não vai ficar pra mais ninguém. Se for alguma coisa pública, tipo, eu quero que você programe a banda de Bollinger. Já está programada, vamos supor, eu quero que você programe a banda de Bollinger, eu programo e fica disponível para todo mundo, que é um estudo público mesmo, tá? De uso público. Agora, se você quer uma coisa muito específica sua, aí não se preocupa que a gente programa aqui e fica só para você. E para terminar, quando você quer compartilhar um estudo seu com você mesmo, ou seja, tipo um cloud, tá? Fazer um cloud dos estudos personalizados, você clica aqui no botão compartilhar. Essa parte aqui de cima vocês ignoram, divulgar anônimo, mostrar meu nome, porque na verdade, eu tenho até que tirar esse negócio daqui, porque se mostrar meu nome não existe, fica sempre no divulgar anônimo. O que é o divulgar anônimo? Você compartilha com você mesmo, você não divulga com ninguém, né? Então você vai ficar compartilhando isso com você mesmo. Vai ficar lá no menu outros, quando você compartilhar, fica aqui dentro, ó, estudos personalizados, categoria outros, ele vai começar a aparecer aqui dentro para você. Tá? Ele sai da categoria pessoais e entra na categoria outros quando você compartilha com você mesmo. E para que serve isso? Para quando você tem mais de um computador onde você usa o trader gráfico, você faz o login nesse computador, aqueles seus estudos pessoais que você compartilhou com você mesmo já aparecem lá dentro da pastinha outros. Não precisa copiar o arquivinho do estudo no pendrive, nem ficar exportando e importando estudo. Nem recriando, às vezes o cara até perde estudo, né? Então, tem duas funções. Uma para você usar em vários computadores que você tenha o trader gráfico. Quando você compartilha, todos eles passam a ter o estudo que você criou. E mais nenhum cliente tem, tá? Você é o único cliente que tem isso daí. Ou para a própria segurança de você perder os dados, né? Porque isso aí fica salvo num servidor com backup nosso, tá? Então, se você tiver um crash aí e roubar seu notebook, ou roubar o seu computador pifou, né? Acontece que tem uma oscilação de energia. Eletropaulo dá uma oscilação de energia aqui em São Paulo, queima o seu hard disk, você perde todas as suas fotos de família e junto perde todos os seus estudos personalizados. Tá? Então, às vezes, o estudo personalizado tem mais valor que o próprio computador, né? Depende de como você usa ele. Tem uns caras que tem umas formulinhas mágicas aí que ganham muito dinheiro. Então, vale mais que o computador aquilo. Quando você perde aquilo, você simplesmente se desespera, não sabe mais o que você vai fazer. Então, se você compartilhar ele lá, você pode até perder o computador, que quando você fizer login em outro computador vai aparecer de novo lá o estudo. Tá bom? Deixa eu só ver se tem um... Parece que chegou um último tweet aqui, deixa eu ver. Calma aí, gente, que o meu Twitter aqui também, o Ladder mostrou que tem um negócio, mas não tá mostrando o que é. Deixa eu ver aqui. Dizem que é por causa das Olimpíadas, né, que tá devagar. Seria possível configurar um estudo com cruzamentos de médias móveis? O Jean. Jean, você deve estar atrasado no treinamento, porque eu acabei de mostrar isso. Tá? Inclusive já existe aqui dentro do Trader Gráfico estudos personalizados, tradicionais otimizados, cruzamento de médias simples e cruzamento de médias exponenciais. Personalizados, tradicionais otimizados, cruzamento de médias exponenciais e cruzamento de simples já existe. Eu até criei um outro aqui que deve estar na categoria pessoais, ó. Cruzamento de médias auxiliar e treinamento que eu criei agora, tá? Ou se você simplesmente passar o mouse aqui em cima no estudos, né? Vai abrir essa caixinha de Google aqui para você procurar. Você coloca aí um cruzamento, ó. Todos os cruzamentos que você tem, esses dois aqui são os dois que vêm com o programa, que são os dois primeiros. Esses três aqui de baixo são todos os que eu criei manualmente, tá na categoria pessoais aqui dentro, ó, do gráfico, tá? Você coloca aqui cruzamento, vai aparecer o estudo, você dá um duplo clique nele. Digita as duas médias aí, a 10 e a 21, por exemplo, como está lá o padrão, ou você muda isso daí do jeito que você quiser. E aí você já consegue colocar isso na estratégia. Então eu coloco aqui na estratégia o cruzamento de média simples, compra e venda, vou tirar o rompimento, vou até desligar ele aqui de baixo, tá?
parâmetro eu vou deixar normal, eu vou clicar aqui no ver relatório e vou ver quanto é que deu isso aqui. Certo? Ó. Parece aqui, agora estou no gráfico de 90 minutos, tá? Ficou até bonitinho o sinal de vendas contra o sinal de compra, né? Ficaram bonitinhos aqui. Então a gente tem aqui a máxima dos 805, a máxima dessa barra está no 740. Então quando ele rompeu o 805 para cima aqui, ele zera aquela posição vendida do rompimento da primeira barra do dia. Bom, gente, é isso. As dúvidas aqui foram poucas, mas eu já expliquei. Se vocês tiverem alguma necessidade, aí vocês podem mandar para o nosso suporte também, que a gente cria o estudo para vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo treinamento ao vivo do Trader Gráfico.